DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Seja bem-vindo ao novo episódio do DiretaCast. Marcela Quiroga aqui, pronta para falar com Maurício Patrocínio, nosso convidado de hoje, que é especialista em venda direta e tem muita rodagem aí, muito para compartilhar conosco, certo? Pois é, Marcelo, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo canal. É muito lindo ver, promover esse canal de negócios, né? Que hoje se fala muito de empreendedorismo, de influenciador e etc. E a venda direta é isso há mais de 100 anos. Só não tinham colocado nessa caixinha, né? Só não tinha nessa caixinha. Então, essa é a essência. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado. Uma honra estar aqui. Uma honra. E já até pra gente engatar, já que hoje a gente tá num papo bom aqui, você comentou que a venda direta, desde lá de trás, já traz esses traços de venda de empreendedorismo. Eu queria que você comentasse até sobre esse artigo que você publicou um tempo atrás, falando que a venda direta já foi fadada a acabar há algum tempo. Sim. O tempo todo, né? A gente agora mesmo aqui no Congresso de Venda Direta, a gente teve uma palestra que provocava a gente em relação ao futuro, né? De não ficar parado. E a gente tem que tomar um certo cuidado, eu acho, porque existem as inovações, né? A vida, ela é esse movimento o tempo todo. Sempre surge uma novidade, seja no modelo de negócio, seja numa ferramenta, uma forma de fazer. E hoje a gente vê o social selling, a venda social, a venda pelos meios digitais. E é interessante porque tem muito empreendedor, tem muito revendedor, empreendedor da venda direta nesse momento que deve estar se questionando: será que a venda direta vai acabar com o digital, com as mídias sociais, com a venda, agora tem o TikTok Shop, né? E será que vai acabar? Vou te devolver a palavra, mas só tem uma coisa que eu acho importante, que tudo a gente imagina que tem o término de um, o murinho e o começo de outro. Então já fizeram isso com o DVD, já fizeram isso com várias coisas, tipo que tem que ter um fim do um, para começar outro. Para começar outro. A indústria da música vai acabar, porque não vai vender mais DVD. Sim, mas antes parou de vender LP, parou de vender fita cassete. O papel da música, da indústria da música, é levar uma arte de um artista, de um autor, de um cantor, de um compositor, para alguém que vai admirar aquela música. E com isso é onde eu venho nessa questão da venda direta. Eu comecei na venda direta com 15 anos. Meu pai tinha uma consultoria, depois de trabalhar numa multinacional. Conheceu minha mãe nessa empresa, na venda direta. E ele abriu essa consultoria, eu tinha 15 anos, falei, deixa eu ver como é que é. E comecei a trabalhar com ele e nunca mais saí da venda direta. Tá no sangue, é a paixão. E 15 anos, quer dizer, isso foi antes de 2000, entregando a minha idade. E quando chegou perto de 2000, estava vindo a internet crescendo, a internet não existia, começou a crescer e todo mundo falando, não, agora tudo vai acontecer pela internet, é o e-commerce e etc. E a venda direta vai acabar. Em 2000. Esse artigo que você falou, eu escrevi em 2010, 10 anos depois. Naquele momento eu ficava na minha cabeça, eu sou um inquieto e eu não acredito que nada acaba como a gente estava falando, eu não acredito nessa teoria do caos. O ser humano parece que precisa desse caos. E aí eu falei, não me parece que faz sentido. As empresas, cada uma delas, a Avon e Natura naquela época, cada uma tinha 1 milhão de revendedoras. Então, como que vai terminar algo que tem 1 milhão de pessoas revendendo os produtos? A essência da venda direta é o relacionamento. Tanto que o meu livro de venda direta é Relacionamentos Enriquece, é o relacionamento. A venda direta, hoje a gente sabe mais isso. A venda direta, ela é uma venda de confiança, de influência. E coisa que hoje tem os influenciadores, mas a venda direta tem os influenciadores desde 100 anos atrás. Quando a Bisalbi, lá dos Estados Unidos, pegava com o seu guarda-chuvinha e ia vendendo livros junto com o perfume, que foi como começou a Avon, né? E que só não chamava de venda por influência. Não chamava. E falava de porta a porta. Sim, mas você não abre a porta da tua casa para alguém que você não acredita. Então ela tinha que ter uma influência, tinha que ter uma credibilidade. Daí é onde entra. Para quem é empreendedor desse mercado, primeira coisa que eu quero deixar aqui de sugestão, de presente, de conselho com todo o meu coração: não acredite na teoria do caos. Você está à frente, não é que os influenciadores
estão trazendo um novo mercado. Você começou o mercado, você teve visão antes. A questão é como eu monetizo isso, como eu faço uso das ferramentas para ter isso exponencial. O digital, ele não vende nada do que você não é e nada do que você não tenha. Isso tem uma coisa que o digital teve um boom e desapareceu em alguns segmentos, porque tinham pessoas que falavam assim, não, eu vou ser um empreendedor do digital. Então ele entendia o meio, mas ele não sabia o que vender. Teve muito influenciador que chegou, teve um voo de galinha, né, e caiu. Por quê? Porque ele não entregava. Aí é onde eu vejo, quem está aqui ouvindo, que trabalha em alguma empresa séria de vendas diretas, já tem o produto. E ele é o próprio produto, é a cara dele. Então torne-se especialista também, não apenas, nessas novas formas de fazer negócio. Se adapte como uma maneira de expandir aquilo que você já faz, aquilo que você já é. Aí tem um ponto que eu acho muito bacana quando você se adapte, é assumir o papel de dono do seu negócio. Claro. Né? Porque durante muito tempo eu fui consultora, né? O negócio era da empresa. Então, eu trabalho... Para quem você trabalha? Para a empresa. A revista da empresa, o cliente da empresa. Demorou para cair a ficha que o cliente era meu. Exato. Que eu tinha um compromisso de horário, eu tinha que ter um compromisso com minhas metas. Então, já que o Maurício falou sobre dica, fica aqui uma dica para quem está nos assistindo e é empresário, é empreendedor, é consultor. Qual é a sua meta? Onde você quer chegar? E tem uma coisa que eu acho muito brilhante nisso tudo. Eu estou nessa jornada há tanto tempo e eu quero olhar para trás, eu quero que minha filha me veja e tenha orgulho do meu legado. E o meu legado não é o de passar sacola. Sim. O meu legado é quantas pessoas confiaram em mim e eu impactou. trouxe algo transformador para ela, né? Que seja um conselho, que seja a influência por um produto, uma recomendação, que seja um se mexe. Vai, menina, acredita em você, porque quando eu era promotora de vendas, eu tinha que trazer pessoas para serem da minha equipe. E tem muita líder que hoje fica pensando, como é que eu vou trazer pessoas para minha equipe? Lembra disso, você é uma empreendedora que tem que inspirar pessoas a ela ter oportunidade. Então, é sobre isso. É muito interessante, porque você falou do catálogo, do produto, né? E por mais que tenham modelos diferentes hoje de negócio, o catálogo não voa, o produto não fala. Né? Então, por mais que a empresa tenha um plano de remuneração legal, uma marca bonita, um produto que tenha resultado, a empresa não faz isso sem o revendedor, sem o empreendedor, sem o consultor ou consultora. Então, a empresa toma emprestado a tua reputação para atingir primeiro o teu ciclo de influência e com isso você aumenta, expande esse ciclo de influência. Então, o centro é a pessoa. E é legal isso que você falou do legado, porque quando a gente dá o clique, a maioria das pessoas entram na venda direta por uma necessidade financeira. Uma outra parte entra para fazer parte, para pertencer a uma comunidade. Então, são os dois motivos que alguém participa da venda direta. A maioria pelo dinheiro, que é importante. É uma renda extra e muitas vezes uma renda em tempo integral e até gerando riquezas, mudando vidas. Agora, o produto, ele é o que primeiro atrai. Quando o clique que você tem no teu negócio é quando você perceber que o produto é o meio. Ele começa, você vai ter um ganho extra, mas quando você começar a perceber que o teu produto impacta a vida de pessoas, você começa a ter esse clique. E aí vai para o legado, vai para o propósito e começa a dar uma força, uma automotivação, aquele fogo amarelo que queima e que se sustenta, porque aí você dá significado para a coisa, aquilo que te mantém. Eu tenho uma frase no meu livro que eu começo o livro com essa frase: somos movidos por sonhos e mantidos por propósito. O sonho, que é o dinheiro, vai realizar, normalmente o sonho a gente precisa de dinheiro. Ele mexe, a gente faz mais, mas o propósito é que sustenta, o propósito é que mantém, é que firma. Então, no momento que você pensar em desistir, lembra das vidas que você está impactando. Você pode desistir dos teus sonhos, mas quando você pensar no impacto que você tem na vida das pessoas, você fala, não desisto. E você pode desistir, a maioria das vezes, você pode desistir por algo momentâneo, circunstancial. É um problema... Deu tosse bem agora. É um problema momentâneo de desabastecimento, é um problema momentâneo de uma taxação, é um problema... Mas eles são circunstanciais.
mas o que faz de verdade você falar assim, não, é isso que eu quero, é o propósito. E eu mesma, eu saí de uma companhia, mas eu não saí do propósito. Claro. Então, eu, apesar de ter saído de uma companhia, nunca saí da venda direta. E aqui eu tive a oportunidade de encontrar com pessoas que já participaram de palestras minhas, de aulas minhas, que eu também sou professora. É muito legal. E o propósito faz falar assim, cara, é isso Fica que a marca, eu quero. né? Só pode ser que eu mude de embalagem, porque a gente, antes até de começar a gravar, falamos de carreiras fluidas, né? As carreiras são fluidas, acho que isso é muito o momento que nós estamos passando. Mas, se eu sei, aí fica pro empresário que está nos olhando, se eu sei que eu vou mudar de embalagens, estou consciente que vou mudar, a IA está aí para mudar algumas embalagens, o comportamento do consumidor está aí mudando algumas embalagens não no literal, né? Eu passo a imaginar que assim, eu vou ter fluidez, vou ter transformações, como a venda direta já passou por algumas e passará por outras, né? E que bom que a gente tem essas transformações, mas tem o centro disso tudo, que é a transformação. Com certeza. É o relacional, é o impacto. Eu, particularmente, vivi inúmeras consultoras. Eu tive a oportunidade de gerenciar 18 mil consultoras. Uau. E aí, de vez em quando, eu lembro daquela consultora que ela tinha um filho que era viciado e que a caixa, cada vez que chegava lá, ele vendia os produtos na biqueira para comprar fumo, para comprar drogas. E eu passei por uma ação minha, mudei o endereço 2 casas para frente da vizinha, e ele não tomou mais conta da caixa dela, e ela começou a ter renda, e com a renda dela começou a levar ele para alguns tratamentos para sair da droga. Pô, que legal. E aí você Transforma fala, vidas, né? é transformação. Transforma uma comunidade. E eu acho que esse é o ponto, né? Como você falou de problemas. Eu trabalhei em várias empresas e toda empresa tem os seus desafios. Ora é o sistema, ora é o desabastecimento por causa de uma embalagem ou de alguma coisa, ora é um erro, enfim, estratégico que aconteceu, mas que depois se corrige. E entrega sempre é o que mais impacta, né? Greve nos Correios, atrasa a entrega para todo mundo. A questão qual é a hora de sair? Eu tenho um capítulo do meu livro que fala isso. Qual é a hora de entrar e qual é a hora de desistir, né? Eu acho que você entra num negócio quando ele parece ser um bom negócio, quando você se vê parte daquele negócio, vai construindo a tua crença, mas o clique é quando você fala, eu me vejo naquele lugar, eu me vejo naquela empresa, naquela comunidade, sendo um disseminador daquilo. Então é hora de entrar. Não é só a empresa que está começando e não é só a empresa que está estável. O momentum, que é aquela oportunidade, ele é gerado pelo empreendedor e não pelo momento da empresa, né? Então é o empreendedor que gera isso. A hora de desistir, ela também não é a hora que você tem um desafio. Não é a hora que o teu ganho cai. Ao mesmo tempo que as pessoas querem ser empreendedoras e querem ser donas do seu negócio, querem ter um ganho que é delas e não ter chefe, ter liberdades e etc., ela acha que também o ganho dela mensal é um salário. E não é. Ele é um ganho atrelado à produtividade. E tem gente que está lá ganhando um determinado valor, está vivendo bem com aquilo, acontece alguma coisa, o ganho cai. Aí ela não sabe lidar com aquilo. É um negócio. O negócio você pode ganhar ilimitado, porque depende do teu trabalho, da tua liderança e etc. Mas também ele não é garantido. Então não é porque o cheque caiu eu vou desistir, não é porque está atrasando a entrega que eu vou desistir, não é porque uma líder da tua equipe saiu que você vai desistir. O desistir, eu acho que só dá errado quando a gente desiste. Antes disso, não. Então esse é o primeiro ponto. E eu acredito que é importante você desistir de algo apenas quando você percebe que os teus valores e princípios não batem com os valores e princípios daquela comunidade ou daquela organização que você atua. E óbvio, a menos que a empresa feche as portas, aí não tem o que fazer. E que pode acontecer em qualquer mercado. Mas enquanto eu me vejo com os valores e princípios batendo, é a aliança. Relacionamento se faz com aliança. A venda direta é essa aliança. Se eu tenho essa aliança, que eu acredito naqueles princípios, aqueles valores, aquele propósito, aquela visão, mesmo que eu tenha dificuldades, vai dar certo. É só uma questão de tempo. É uma questão de aprimorar, Agora, se eu vejo que os valores e princípios são diferentes, aí talvez é melhor eu parar. E aquilo vai trazer um benefício. Nada do que eu fiz para trás deixa de ter valor. Sempre aquilo me tornou alguém
Mesmo uma experiência negativa me torna alguém melhor, tem algo positivo. Mas a partir dali eu viro a página, né? Então acho que esse é um ponto importante, porque o brasileiro tem muita iniciativa, pouca acabativa. É uma característica do nosso povo. Então começa uma academia, não vê o resultado, para. Quantas pessoas se cadastram numa empresa de venda direta e param depois de 1, 2 meses? E até param porque fizeram uma expectativa. Exato. Que não estava combinado. Só que a expectativa foi gerada por algo que não estava democratizado. Ela projetou. Em termos de informação. Então, DiretaCast está aqui para falar para você. Projete com informação o que é viável, faça um método, se aproxime de pessoas que são da venda direta para beber dessa fonte. Porque eu tô aqui para defender a bandeira que o legado ele existe, a longevidade existe. Dentro desse olhar também, transformações existem. Eu, particularmente, tive grandes transformações minhas e em pessoas. E tô aqui para convidar você para ficar perto da gente, né? Vale muito a pena. Você falou do legado e da expectativa. Isso me lembra, primeiro, do que para mim, um grande resultado da venda direta é que, por lidar com tantas pessoas, e eu acho que a primeira característica que alguém tem que ter para ter sucesso nesse negócio é gostar de pessoas. Opa! É a primeira e única. O resto você desenvolve. Como vender, como apresentar, como liderar. Agora, se você não gosta de pessoas, não é o teu lugar. Não tem como. A gente tem que ser apaixonado por pessoas, e ser apaixonado por pessoas é gostar dos defeitos dela. Então não é aquela revendedora é chata, aquela cliente é exigente. Não tem espaço para isso. Ela tem o jeito dela, é chata, é exigente, mas eu gosto dela do jeito que ela é. Então esse é um ponto. Isso me fez me tornar especialista em felicidade também. É uma loucura da minha cabeça. Eu escrevi 2 livros sobre felicidade, além desse de venda direta, e acabou que eu fui tentar entender o ser humano, né? E nisso, quando você falou da expectativa, eu falo do quarteto da infelicidade. Expectativa, ansiedade, medo e culpa. Vixe, eu tô achando que nós vamos ter que ter outro podcast. Vai ter que ter outro podcast. Ah! Como é que a gente lida com isso? Transforma o medo em cautela. Então, em vez de ter medo, será que vai dar certo? Será que algo vai acontecer? Em cautela, o que de pior pode acontecer? Como é que eu me preparo para isso? Se não acontecer, eu me preparei e foi uma grata surpresa. A ansiedade, a gente vive o tempo da ansiedade. A ansiedade, ela faz eu fazer coisas que não penso. Eu tenho que transformar a ansiedade em uma ação coordenada. E essa ação coordenada pelo quê? Transformando a expectativa em plano de ação. A ansiedade é energia. A expectativa, em vez de eu esperar que vai dar certo, de eu ser só otimista vazio, eu falo o que eu tenho que fazer, quais as minhas metas primeiro ligadas a ações, para eu atingir objetivos, para eu realizar meus sonhos. A partir daí, eu pego a minha ansiedade e transformo numa ação coordenada. E por último, a culpa. É se libertar da culpa. Deu certo, a responsabilidade é tua, da tua líder, do teu líder, da tua equipe e também da empresa. Deu errado, tem uma responsabilidade tua e também, eventualmente, tem uma responsabilidade da empresa, da economia, de alguma coisa. Então, não é jogar a culpa para o outro, tampouco ficar se flagelando. Transformar a culpa em autorresponsabilidade. Quero mais, quero mais! Bora. Olha, conta comigo sempre. Super prazer. Imagina, Vai prazerzaço. ser... fica aqui o convite para você que está assistindo esse episódio, para assistir outros episódios do DiretaCast e para a gente trazer o Maurício novamente para a gente continuar essas conversas. Se você tiver algum comentário, escreva aqui para gente. Quero deixar aqui o convite para você baixar o e-book Domine a Arte da Venda Direta, que eu escrevi um pouco sobre o planejamento até a execução de um time de vendas da venda direta. E vai ser um prazer a gente continuar conversas com o Maurício e com todo mundo que queira democratizar a informação sobre esse segmento que é incrível. Obrigada, gente. Obrigada, Maurício. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Uma honra estar aqui. DiretaCast, o podcast da venda direta.